Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Eu sou Vônei Ribeiro, professor de língua portuguesa aqui do Alfacom. Estamos começando o nosso ano, começando com o pé direito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E olha só, para começar aqui o nosso ano, PF e PRF, começando do zero, língua portuguesa, tá? Então é um prazer receber você aqui. Quero dizer que a gente está começando bem, tá? Eu sei que muitos aqui fizeram promessa, este ano, final de ano agora eu não vou estudar muito não, mas quando começar o ano eu vou entrar de cabeça, eu vou mergulhar, vou parar de surfar e vou mergulhar. Você sabe que muita gente mergulha, outros ficam apenas surfando. Prof, qual é a diferença aí? Metaforicamente falando, né? Quando alguém surfa, ela tem contato superficial com a água, assim com os estudos. Né? Quando alguém mergulha, tá? Ela está totalmente envolvida. Olha só que legal. Então vamos parar de surfar, vamos mergulhar nos estudos, vamos fazer valer, tá? Vamos tirar esses planos aí do papel, né? Vamos transformar em metas. A gente sabe que sonhar é gratuito, agora tornar o sonho realidade tem um preço. E se você está aqui hoje, tá? É porque você está disposto, está disposta a pagar esse preço. E o Alfacom vai junto com você. Você sabe que aqui a gente não brinca de aprovação, né? Já são mais de 233 mil aprovações. Olha só que maravilha! E a gente quer que você se junte a esse time de aprovados. A gente quer ter o privilégio, né, de contar com você entre os aprovados aí em 2023. E se você acompanha as redes sociais da Alfacom, você descobre que muito concurso está para vir. Tá? E o nosso foco aqui, inicial, né, embora seja PF e PRF, tá? O português que a gente vê aqui, claro, serve para todo o concurso. Então você não perde, tá certo? Você não perde. Então, prepara papel, caneta, sua água. Minha água está aqui ouvindo a conversa. Se você toma o seu cafezinho aí, prepara o seu café, deixa aí, clica no módulo aula, tá? Não sei se você, né, comemorou bastante essa passagem de ano, né? Mas ganha um ânimo aí agora, tá? Acorda, né? Bora acordar. Acho que muitos aí dormiram durante a manhã, né? Tá certo? E agora você recarrega as energias, sabendo que o ano de 2023 de fato começou. Agora sim, alguns acham que começa depois do carnaval, tal, mas para o concurseiro, para a concurseira, já começou. Né? Estamos neste momento fazendo o quê? Construindo a aprovação. E o português? Onde entra o português aí, certo? Português, sem dúvida, é muito importante, né? Antigamente se dizia que as provas mais importantes de concurso eram português e informática. Agora se diz que é português. Né? Português se tornou a vedete dos concursos. O aluno passa por causa do português, não passa por causa do português. Pensando nisso, a gente está começando o ano com língua portuguesa, tá certo? Então é um prazer receber você aqui. Prof, tem material para baixar? Tem, certo? Você vai ao site do Alfacom, lá onde tem o evento de hoje, tem o material para você baixar, tá? Prof, precisa ter cadastro? Sim, cadastro simples. Você pode fazer agora, inclusive, tá bom? A gente vai trabalhar nesta aula dois assuntos. Na verdade, um assunto, né, que é regência verbal, e o outro assunto que está diretamente ligado à questão da regência verbal, que é crase. Tá? Para o aluno mandar ver no assunto da crase, ele tem que saber regência. Metade da crase é regência. Prof, o que é regência? Regência diz respeito à relação que há entre os verbos e os seus complementos, e entre os nomes os seus complementos. Tá? Por exemplo, quem gosta, gosta de, tá? Quem vai, vai, quem chega, chegar, ok? E quando a gente estuda regência, é muito importante, né, a gente saber transitividade verbal. Deixa eu separar esse cantinho aqui da direita, tá? Para a gente falar sobre transitividade verbal. Anote aí, por gentileza, ó. Transitividade verbal. A gente vai usar aqui algumas nomenclaturas que é importante saber. Se não souber, aí o estudo pode ser comprometido, tá? Por exemplo, ó, o que é um verbo transitivo? Começar pelo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele que não pede complemento, tá? Como assim? O verbo adormecer. Adormecer. Não pede complemento. Alguém simplesmente adormece. Tá? E o que é o verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que pede complemento. Quando esse complemento é sem preposição exigida pelo verbo, nós dizemos que o verbo é transitivo direto.
Por exemplo, o verbo vender. Quem vende, vende algo. Comprar, alugar, ver, certo? E aí, o verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto, que é um complemento verbal sem preposição exigida pelo verbo, ok? E o verbo transitivo indireto é aquele que pede complemento com preposição, tá? Por exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Prof, quais são as preposições que os verbos transitivos indiretos exigem, né? São 6. A, de, em, para, com, por. Só lembrando a você que as preposições não são apenas 6, mas as que compõem o objeto indireto são essas 6. Tá? As preposições chamadas essenciais são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. Tá? Aí dessas preposições, 6 vão compor o objeto indireto. Tá? Então, verbo transitivo indireto pede complemento com preposição. E existe um tipo de verbo que ele pede os dois complementos. Olha só, com preposição e sem preposição. Por exemplo, o verbo oferecer, ofertar, dar, avisar, noticiar, comunicar. Tá? São muitos. Quem oferta alguma coisa a alguém. Bacana? Então, de posse dessa informação inicial, né, a gente viu aqui o que é transitividade verbal, a gente parte agora, né, para o assunto da regência propriamente dito. Observe aqui alguns exemplos. Ó. Inicialmente, eu coloquei aqui o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Tá? O verbo precisar é transitivo indireto e pede a preposição de, ó, transitivo indireto. Tá? O verbo referir-se também é VTI, pede a preposição a. Quem se refere a. O verbo preocupar-se, tá? Pede a preposição com. Quem se preocupa com. Verbo transitivo indireto. Agora, prof, são apenas os verbos que pedem preposição? Não, nomes também pedem preposição. E é importante saber isso porque isso vai afetar diretamente o próximo tópico, né, da aula, que é crase, ok? Então vamos lá, vamos na sequência aqui, ó. Tem um amor a esta cidade. Observe que amor é um substantivo abstrato. Amor é sempre amor a alguma coisa. Então aqui eu tenho, ó, um substantivo abstrato regendo a preposição a. Tá? Substantivo, para quem não lembra, é uma classe gramatical que dá nome aos seres, aos sentimentos. Tudo que existe tem nome. Tá? E a classe gramatical responsável por isso é o substantivo. Entre as muitas classificações de substantivo, a gente estuda que ele pode ser concreto ou abstrato. Concreto é aquilo que não depende de mim para existir. Por exemplo, esta caneta. Tá? Um dia ela dependeu, claro, né? Alguém teve que fazer a caneta, mas agora ela não depende mais. Tá? Ela tem vida própria, certo? Abstrato, em tese, de maneira assim bem rápida, é aquilo que depende de mim para existir. Geralmente está ligado a sentimentos, a emoções, tá? Amor, ódio, inveja, solidão, saudade, ok? Então, amor é um substantivo abstrato que rege a preposição a. E aqui, ó, isto será útil a você. Útil é um adjetivo. Esse adjetivo está regendo a preposição a. Então, aqui eu tenho adjetivo. Adjetivo. Certo? Adjetivo é uma classe gramatical que expressa alguma qualidade. Certo? E também aqui nós temos um advérbio. Perto é perto de alguma coisa. Longe é longe de alguma coisa. Então, está aqui a preposição, ó, sendo regida por um nome. Tá? Esse nome é um advérbio. Advérbio expressa uma circunstância. Enquanto o substantivo nomeia, o adjetivo, substantivo nomeia, o adjetivo traz uma qualidade, o advérbio traz uma circunstância, modo, meio, lugar, condição, certo? Concessão, negação, dúvida, intensidade, tá? Sempre uma circunstância, ok? Então, ó, o que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui boa parte do assunto que interessa a sua prova.
Em muitas questões da banca Sebrasp, né, que é a banca que elabora a prova da PF, da PRF, né, esse conhecimento geral é quase suficiente. Não vou dizer 100% suficiente, tá? Mas muitas vezes as relações de regência cobradas na prova são relações muito simples, como as que nós vimos aqui. Preciso de, refiro-me a, preocupo-me com, amor a, útil a, perto de. Tá certo? Então, assim, no geral, tá, a banca extrai as questões do texto. É assim que ela procede. E o texto ele vai trazer essas relações de regência, que são relações de regência que a gente usa no dia a dia. Agora, em alguns casos, né, e para alguns casos, eu preciso conhecer algumas regrinhas especiais de regência. E eu trouxe essas regrinhas aqui para vocês, beleza? Vamos lá, vem comigo, ó. Vamos aqui para a primeira questão, certo? Nessa primeira questão aqui, nós temos o seguinte, ó. Ele queria os amigos. A substituição de os amigos por aos amigos não implica erro gramatical. Temos duas coisas, né? Que o nem está somando. Não implica erro gramatical, nem alteração de sentido. Erro gramatical, ok. Alteração de sentido, falso. Então o item está errado. Anote aí, por gentileza, se você não sabia, tá? O verbo querer é um verbo interessante. Tem muita música que aborda isso, né? Te ver e não te querer. Canta aí. É improvável, é impossível. É, justamente. Te ver e não te querer. É improvável, é impossível. Né? O verbo querer, olha só que interessante. Ele pode ser VTD. Olha a nomenclatura a gente usando aí, né? Por isso que eu disse que é importante você saber essa nomenclatura aqui, ó. Se você está chegando agora, então, ó, anote isso aqui, tá? Dá um print aí no slide, tá? Porque isso aqui é um conteúdo inicial que é pré-requisito para a gente entender aí o assunto de regência, tá? Ok, ó? Então, querer pode ser VTD e pode ser também transitivo indireto. Quando é que o verbo querer é VTD? Quando ele tem um sentido de desejar. Quando é que ele é VTI? Quando ele tem um sentido de estimar. Como assim, prof? Estimar, querer bem. Então, deixa eu colocar aqui, ó, querer bem, certo? Estimar, querer bem. Então, se eu disser assim, ó, ele queria os amigos, aqui quer dizer que ele desejava os amigos. Não lembro o contexto aqui, mas o sentido aqui é desejar. Desejar, não sei se o sentido era carnal, né? Certo? Emocional, espiritual, mas ele desejava, havia um desejo. Tá? Agora, queria aos amigos, eu mantenho a correção gramatical, porque o verbo querer tem essa regência, é uma regência aceita, no entanto, o sentido muda. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, o Czinho de certo e o X de errado, tem alteração de sentido. Por exemplo, você está agora estudando com a gente porque você quer muito esta vaga. Você deseja esta vaga. Agora, você tem pai, mãe, filho, né? Filhos. Você quer muito aos pais. Você quer muito aos filhos. Aí já não é desejar, é estimar ou querer bem. Bacana? Então vamos marcar aqui, ó, nossa primeira questão, marcar aqui no gabarito, né? Primeira questão está errada, certo? Primeira questão está errada e a gente vai anotar aí. Essa é a nossa primeira questão de 16. Tomara que a gente consiga aí fazer 16, né? Temos 1h30 de aula, beleza? De teoria mesmo, de assunto mesmo, já estamos aí com quase 15 minutos, beleza? Vamos lá, essa foi a nossa primeira questão. Vamos de segunda questão. Olha só que interessante. A substituição de vou a São Paulo por vou para São Paulo mantém a coerência textual e a correção gramatical. Tá? O que é coerência? Tá? Coerência, primeiramente vamos entender o que é coerência. Coerência é sentido, coerência é lógica, coerência é nexo. Então, se eu disser assim, vou a São Paulo ou vou para São Paulo, a coerência, a lógica se mantém? Sim ou não? Sim, tem sentido, faz sentido. Agora, não confunda, porque a banca Sebrasp, ela faz muito isso. Mantém o mesmo sentido. É diferente de coerência.
Coerência é lógica, tá? A substituição de comprei um pincel por comprei um lápis, mantém a coerência textual? Mantém. É o mesmo sentido? Não. Tá? Uma coisa é caneta, outra coisa é lápis. Tá? Então, assim, coerência é lógica. Basta ter sentido, basta ter nexo. E o mesmo sentido é, de fato, uma paráfrase, certo? Quase que uma cópia ali, ok? Mesmo sentido é diferente, portanto, de coerência, certo? E aqui nós temos o seguinte, ó, correção gramatical. Eu posso dizer vou a e vou para, tá? Posso sim. É o mesmo sentido? Não, mas é coerente, certo? Tem coerência, tem correção. Ó, vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, igual gramática. Quanto à gramática, tá igual. Quanto à coerência, tá ok, tá? Aí é diferente quanto ao sentido. Tá? Vamos fazer até assim, ó, melhor. Ó, gramática, ok. Coerente, ok. Mesmo sentido, aí você pode anotar isso. Se você imprimiu, aí você faz assim, ó. Mesmo sentido. Aí não, tá? Mesmo sentido não. Gramaticalmente está correto, tem coerência, mas não é o mesmo sentido. Mesmo sentido não. Por quê? Porque voar, ó, voar, você vai e volta. Vou para, você vai e fica. Tá aí, prof, que eu morri e não sabia? Pois é, agora tá sabendo, nem precisou morrer. Olha aí, coisa boa. Pois é, então existe isso. Se eu vou a Nova York, eu vou e volto. Posso ir a passeio, posso ir a negócio, tá? Ou por outro motivo. Agora, se eu vou para São Paulo, para Nova York, para Paris, para Roma, se eu vou para, eu vou estabelecer residência. Tá aí, prof, não sabia. Pois agora você sabe e não erra mais. E o item aqui, ó, questão 2, está corretíssima, ok? Marca aí no seu gabarito, questão 2, correta, tá certo? Então, vou a, vou e volto. Vou para, vou e ficou. Beber aqui um golinho de água. Ok. Aí eu queria só destacar, certo? A regência do verbo chegar e do verbo ir. Se você puder anotar aí, é interessante. Só dizer primeiramente que esses verbos são intransitivos, tá? Eles não pedem complemento. No entanto, eles regem 3 preposições. Eles regem a preposição a, quando a ideia de lugar, a preposição em, quando a ideia de tempo, e a preposição de, quando a ideia de meio, certo? Por exemplo, chegou a São Paulo, vou a São Paulo. Cheguei em 2010, vou em 2010. Cheguei de avião, vou de avião, ok? A gente nunca deve usar chegar em ou ir em quando se trata de lugar. A gente fala muito assim, eu vou no banheiro, né? Vou no shopping, já cheguei em casa. Tem aluno que até pergunta assim, professor, chegar em casa, né? Chegar na nossa casa, chegar à casa dos outros. Eu digo assim, ó, tem nada a ver isso aí, certo? É chegar à casa. Claro, você não precisa falar assim, mas numa questão de língua portuguesa é chegar a ou ir a. Eu trabalho ainda com turma de 3º ano, preparatório para Enem, turma ITA. Aí o aluno gentilmente diz assim, ó, professor, deixa eu ir no banheiro, vai lá. Aí eu fico me perguntando assim, eu fico pensando, professor, vocativo, vírgula. Cheui, francês, né? Cheui, no banheiro, ó, montado no banheiro. Vá lá, ainda me manda ir junto, né? Aí eu digo assim, ó, vou não, né? Vá só, vai lá, professor, vou não, vá só. Tá claro que a gente brinca, né? Ninguém vai no banheiro, né? Ao banheiro, certo? Mas se houver essa possibilidade de montado no banheiro, aí eu diria, vou no banheiro, certo? Cheguei no banheiro. Então, lembra aí, tá? A próxima vez é chegar a ou ir a. Questão 2, portanto, correto, né? O item está certo. Vamos de questão 3. Vamos ver o que eu tenho que saber aqui. Qual é o conhecimento que eu preciso aplicar nessa questão? É de se supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade. Bonito isso aqui? Tão bonito quanto isso aqui foi o que eu li num livro do Ayrton Monte, em que ele falava que na crônica
chamada Moça com Flor na Boca, dizendo que um casal celebrava no altar de Vênus sobre as bênçãos de Afrodite. Olha aí, né? O casal celebrava no altar de Vênus sobre as bênçãos de Afrodite. Tão bonito quanto isso aqui, né? Quanto poético, tão poético. É de se supor que quem quer casar deseje. Aí esse verbo aqui, ó, vai ser importante para a gente. Ele está no presente do subjuntivo. Que sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade. Olha aí. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Então, duas coisinhas, né? Ó, correção gramatical e o quê? Sentidos originais do texto. Mesmo sentido, traduzindo. A forma verbal desejo, linha 8, poderia ser substituído por aspirar. Ó, vamos só ver aqui a regência do verbo aspirar, certo? Anote aí, por gentileza. O verbo aspirar pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Ele é transitivo direto quando tem um sentido de sorver, de inalar. Por exemplo, você aspirou o gás, inalou o gás, sorveu, né? Certo? O aspirador de pó, né? Ele aspira o pó, ele está sorvendo o pó, certo? E ele é transitivo indireto quando ele tem um sentido de desejar, tá? Sentido de desejar. Aí, nesse caso, ele rege a preposição a. Ok? Então, ó, aspire a. Você está aqui agora, começando o ano, por quê? Porque você aspira uma vaga no concurso ou você aspira a uma vaga no concurso? Você aspira a uma vaga no concurso, por isso você está aqui, né? Não é porque o professor tem os olhos azuis e colocou uma lente preta, né, para esconder os lindos olhos azuis, não é por isso não, né? Mas porque você aspira a, ou seja, você deseja. Então, essa preposição a é importante. Em muitos casos, você observa quando estuda a regência, quando eu altero a transitividade, eu altero o sentido. Observe, ó, transitividade, verbo transitivo direto, sentido, sorver, inalar. Verbo transitivo indireto, sentido, desejar, regendo a preposição a. Ok? Então, o item aqui está não apenas certo, mas muito, muito certo. E aqui foi a nossa terceira questão. Tá? Eu preparei aqui para vocês 9 questões sobre regência. Eu acredito que o pouco que a gente já comentou aqui, você já anotou muita coisa. Prof, estou chegando agora, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá certo? Você que está chegando aí de todo o Brasil, você que decidiu, né, ser concursado em 2023, que decisão maravilhosa. E o nosso foco aqui hoje, ó, é português, tá? PF e PRF, tá certo? Eu sou Vôner Ribeiro e tenho o privilégio de fazer parte aqui da equipe do AlphaCom desde o ano de 2019, tá certo? Então vem com a gente, tá? Tá no lugar certo. Quer passar? Tá? Então vem com a gente, tá ok? Então essa foi a questão 3, vamos de questão 4. Ó. A inserção da preposição em logo após o verbo implicar na frase passar em concurso implica, vamos destacar esse verbo, implica muita dedicação, não acarretaria erro gramatical. Ó, não acarretaria erro gramatical. É importante a gente lembrar que o verbo implicar tem muitos sentidos, tá? Pode ser ter implicância com, tá? Ter implicância com, aí ele é VTI. Pode ser envolver, ó, envolveram o político em atos ilícitos, implicaram o político em atos ilícitos. Pode ter o sentido de envolver-se, por exemplo, ele envolveu-se em problemas, ele implicou-se em problemas. Esses sentidos que eu acabei de dizer podem cair em prova, mas é pouco provável que isso aconteça. Há um sentido do verbo implicar que cai bastante em prova. Então anote aí, por gentileza, ó, verbo implicar. Quando o verbo implicar tem o sentido de acarretar, certo? Ele é transitivo direto. E o que foi que nós vimos no começo sobre verbo transitivo direto? Verbo transitivo direto exige complemento sem
preposição. Então, ó, vamos colocar aqui a seguinte observação, tá? Verbo transitivo direto, anote aí por gentileza, vou colocar até de azul, tá? Verbo transitivo direto. Não rege a preposição em, tá? Então, ó, não exige, não rege, tá? A preposição em. Quando o verbo implicar tem o sentido de acarretar. Então, se a gente usar a preposição em aqui, ó, ok? Passar em concurso implica em muita dedicação, estaria errado. E aqui está dizendo que não acarretaria erro gramatical. Acarretaria sim, certo? Então, está errado. Está errado porque acarretaria. Então, quando o verbo implicar tem o sentido de acarretar, então já vou anotar que ele é VTD e não pede preposição em. E a gente usa muito, né, essa preposição em com o verbo acarretar, certo? O verbo implicar no sentido de acarretar. Ó, a reforma da casa implica em muito gasto, em muito investimento, em muita despesa. Errado? É só tirar o em. Bacana? E isso que a gente está vendo é o quê? É regência. Tá? A relação que há entre verbos e complementos. Como eu vou ver com vocês nesta aula regência e crase, então regência nominal, a gente vê em outro momento. Mas existe, né, como vimos no começo, tanto a regência verbal quanto a regência nominal. Ok? Vamos lá então. Essa foi a nossa quarta questão de 9 que eu separei aqui sobre regência. E agora a gente vai para a quinta questão sobre regência. Vamos lá. Considerando-se as regências do verbo esquecer, prescritas para o português, prescrita aqui, né, são ordenadas para o português, estaria correta a seguinte reescrita para a oração. Já esqueci a língua, já esqueci da língua. Ó, quem esquece, esquece algo. Aqui eu tenho objeto direto. O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. E aqui eu tenho preposição. Essa reescrita está errada. Tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, o verbo esquecer. Esquecer. Deixa eu colocar aqui esquecer e lembrar. Tá? Aproveitar o embalo. Esquecer e lembrar. Anote aí os dois. Esquecer e lembrar. São verbos transitivos diretos. Nesse caso, não são pronominais. Não são pronominais. Esquecer e lembrar. Verbos transitivos diretos. Não são pronominais. O que é um verbo pronominal? É aquele que, quando é usado com pronome. Por exemplo, precaver-se, queixar-se, ok? Suicidar-se. Então, esses verbos são VTD quando eles não são pronominais, ou seja, eles, se não vêm acompanhados ou seguidos de pronome, são VTD. Por exemplo, quem esquece, esquece algo, quem lembra, lembra algo. Então, ó, olha só o que houve aqui, certo? O verbo aqui não é pronominal, ele não tem pronome, então ele é transitivo direto, ele não admite essa preposição, tá? Ok? Agora, esquecer e lembrar. Certo? Eles vão ser transitivos indiretos. Nesse caso, são pronominais. São pronominais. Ok? No caso, quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo. Tá? Então, aqui, ó, para essa reescrita estar certa, a gente teria que fazer o seguinte, ó. Desculpe. Eu tenho o seguinte, ó, já esqueci a língua. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto, não é pronominal. Ou já me esqueci, ó o pronome aqui, ó. Já me esqueci da língua. Quem se esquece de algo. E esse me veio antes do verbo porque o já, que é um advérbio, atrai. Tá? Independentemente de o pronome vir antes do verbo, próclise, no meio do verbo, mesóclise,
depois do verbo ênclise, independentemente da localização geográfica do pronome na frase, tá? A classificação dele não muda. Aqui ele é parte integrante do verbo. Tá? Independe aí da posição dele em relação ao verbo, se antes, depois ou no meio. Tá? Então aqui a gente teria essas duas situações para que a frase estivesse correta. Deixa eu pegar aqui o pincel azul. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Se tem um pronome, tem a preposição. Deixa eu pegar aqui o marca-texto, ó. Anote aí. Se tem o pronome, tem a preposição. Lembrando que dá é de mais a, certo? Opa, aqui eu marca caneta azul. Ó, se eu tenho dá é de mais a. Dos é de mais os. Lembrando que a preposição pode se contrair com o artigo. Em mais o, no, em mais a, na, certo? Preposição se contrai com o pronome, né? De mais aquele, daquele, em mais aquela, naquela. Então, esse dá é de mais a, ok? Então, se eu tenho pronome, eu tenho preposição. Se eu não tenho pronome, eu não tenho preposição. Fica a dica. Então, quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. Quem se esquece de algo. Quem se lembra de algo. Então, a gente viu aqui dois verbos muito importantes em prova a partir de uma questão. Tá? E todas as situações aí mais importantes que dizem respeito a eles. Ok? E aí a gente marca o quê? A gente marca errado, né? Marca errado e essa foi a nossa quinta questão. Ok? Errado porque o verbo aí precisaria do pronome oblíquo, né? Se tem pronome oblíquo, tem preposição. Se não tem pronome oblíquo, não tem preposição. Isso, detalhe, estou falando em relação a esses dois verbos, tá? Porque um aspecto gramatical que vale para uma situação não quer dizer que vale para outra. Eu tenho que analisar cada caso em separado. Tá, ok? Então, aqui eu estou falando especificamente dessa situação. Beleza? Vamos lá. Vamos na sequência. Questão 5 já foi. Questão 6. Enquanto isso, bebo aqui um gole de água. Beleza, né? E cumprimento a todos que estão aí neste começo de ano, resolvendo estudar, fazendo valer as promessas que fizeram no dia anterior, né? Fizeram ontem. Ah, pessoal, eu queria começar a cumprir minhas promessas segunda-feira, né? E não domingo, certo? Bora, certo? Bora pra cima, como dizia o Geraldo Vandré, né? Na música, para não dizer que não falei de flores, ali dos anos 60, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então vamos lá, vamos embora, né? Ó, a reescrita do trecho. Todos compareceram à reunião todos compareceram na reunião, mantém a correção gramatical do texto. Aqui a questão não está cobrando o sentido, apenas a correção gramatical. Ó, anote aí por gentileza, deixa eu pegar aqui o caneta, né? Caneta, essa coisinha aqui diferente. Anote aí por gentileza o verbo comparecer. Ó, comparecer. O verbo comparecer pode ser escrito da seguinte maneira, né? Ele pode reger a preposição a ou a preposição em. Comparecer a, comparecer em. Tá? Deixa eu colocar mais um verbo aqui para você. Você pode aí ter dúvida. Interessar-se, que é um verbo pronominal. Vem acompanhado de pronome. Interessar-se. Ó, quem se interessa por alguma coisa ou em alguma coisa. Estou interessado nisso, estou interessado em. Interessei-me por isso, interessei-me pelo tema, estou interessado no tema. Tá? Então, se todos compareceram à reunião, ó, aqui nós temos o seguinte, quem comparece, comparece a. Então, esse a é uma preposição, mais o a de a reunião, por isso que houve crase. Então, primeiro a, preposição, comparecer a. Comparecer na, o que é na, certo? É a preposição em mais o artigo a. Quem comparece, comparece em, ó, tá aqui. Ou também comparece a. Então, isso aqui é um caso em que eu preciso conhecer essa peculiaridade da regência. Você viu que no começo, né, a gente fez assim uma pequena explanação
sobre o que é regência, eu disse a você que muitas questões da Banca Sebrasp trabalham o basicão mesmo da regência, tá? Situações práticas do dia a dia que vieram no texto da prova. Mas, em alguns casos, eu preciso conhecer algumas situações especiais, como a gente tem visto aí desde a questão 5. E essa questão 6, né, exigiu aí que você soubesse que o verbo comparecer pede a preposição em, como também pede a preposição a. E aí eu aproveitei o embalo e coloquei aqui o verbo interessar-se, tá? Quem se interessa por alguma coisa ou em alguma coisa. Belezinha? E essa foi a nossa 6ª questão. Vamos de questão 7. Ah, questão boa também. Deixa eu aumentar aqui para você. Questão 7, nós temos o seguinte. Ó. Estaria igualmente correta a frase: o garoto abraçou-se ao pai, se fosse reescrita da seguinte maneira: o garoto abraçou-se no pai. Né? E aí? Isso aqui é uma questão que exige um conhecimentozinho, né? Prévio. Vulgo decoreba, não é assim? Então vamos lá. Isso aqui está certo, tá? A questão 6 eu marquei certo, né? Ah, não marquei. Tá, ó, certo. Questão 6. Questão 7 também, certo. Ó, anote aí, por gentileza, o verbo abraçar-se, tá? Abraçar-se, que é um verbo pronominal, uma vez que ele veio aqui com o pronome, né? Abraçar-se pode ter a seguinte regência. Quem se abraça a. Então, o garoto abraçou-se ao pai, tá correto? Ao é preposição a mais o, artigo. Então, tá correto isso aqui, tá? Pode se abraçar com, né? Ele se abraçou com, tá? Aqui não apareceu, né? E pode abraçar-se em. E aqui tem o em, ó. No é em mais o. Certo? No, em, mais o. Tá? É muito importante aqui, que alguns alunos não conseguem ver isso, saber que a preposição se contrai com o artigo. Tá? Eu já falei isso no começo, né? Mas como a gente está, a proposta aqui é começando do zero, ó, conforme o título aqui, deixa eu até destacar aqui, ó, a gente está começando do zero, então a gente vai sempre destacando aí conceitos bem básicos, né? Preposição se contrai com artigo. Então, o nó é em mais o, o da é de mais a, ok? Então, ó, quem se abraça a, se abraça com e se abraça em. Prof, nunca ouvi falar isso aí. Pois é, por isso que é bom a gente participar destas aulas, né? A gente vai ampliando aí o nosso conhecimento. Tá? Aqui é uma informação que eu precisaria ter. Em alguns casos, o próprio texto já me ajuda, ele é meio óbvio, não sei até que ponto isso é bom, né? Mas bom mesmo, eu acho, minha opinião, tá? É que cai algo difícil, porque daí você estudou, caiu na prova, você se destacou. É uma questão como essa aqui, né, que exige a troca de preposição com a manutenção da correção gramatical. Tá? Ele quer saber aqui, né, se a frase continua correta, certo? Quem estudou, se deu bem. Quem não estudou, vai no unidunité, né? Mamãezinha disse que eu queria se dar aqui. Certo? Então, essa foi a nossa questão 7. Tá? Olha só como a gente está aprendendo, né? Se você está anotando tudo aí desde o começo, eu não tenho dúvida de que você já anotou muita coisa. Tá? E seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, tá? Estamos começando o nosso ano, tá? Feliz ano novo para cada um de vocês, né? Que os seus sonhos se realizem. Olha aí, que a gente faça por onde isso acontecer, né? Que a gente faça por onde os nossos sonhos se realizarem. Né? Porque, como eu disse no outro momento, sonhar é gratuito. Tornar os sonhos realidade tem um preço. Se você está aqui agora é porque você quer pagar esse preço. Às vezes é só sair do comodismo, só sair da zona de conforto. Né? Outro dia alguém até falou, professor, onde é que é essa zona de conforto? Hein? O pessoal fala que eu nunca vi. Né? 2, tá? Nunca vi essa zona de conforto. Vamos lá. Vamos deixar a zona de conforto para quando a gente passar, né? Ó, questão 7 já foi, questão 8. Questão 8 aí de 9, de regência. Aí depois a gente muda de assunto e vai para crase. Na verdade, a gente prolonga o assunto, né? Porque crase é uma extensão de regência. A gente só sabe crase sobre a regência. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte.
a substituição de o médico assistir os pacientes por o médico assistiu aos pacientes não acarreta em correção gramatical nem mudança de sentido do texto. Olha só, né? Aqui o verbo assistir, certo? O verbo assistir tem o seguinte, ó, o verbo assistir. Ele pode ser intransitivo quando tem um sentido de morar. Então, o governador assiste em algum lugar, certo? O governador assiste em algum lugar. O presidente assiste em Brasília. Tá? O verbo assistir pode ser transitivo direto no sentido de ajudar. Então, o médico assiste o paciente. Vai ser transitivo indireto no sentido de ver ou presenciar. Você assistiu ao jogo, tá? Então, assim, ó, se eu disser o médico assistiu os pacientes e assistiu aos pacientes, tá? Eu tenho uma correção gramatical, mas o sentido mudou, certo? Umas poucas gramáticas, umas poucas bancas consideram que o sentido não muda, tá? Mas aqui o sentido muda, tá certo? O sentido muda, porque aqui nós temos o verbo assistir, no primeiro caso, que é o sentido de ajudar, e assistir, que é o sentido de ver ou presenciar. Há algum problema em ver? Não. Tá? E se o paciente só precisa de uma observação? O cuidado já foi prestado, né? Ok? Então aqui, ó, quando esse verbo assistir tem um sentido de ver ou presenciar, ele rege a preposição a. Rege a preposição a. Tá? E tem o verbo assistir ainda, transitivo indireto, no sentido de caber. Por exemplo, reclamar é um direito que cabe a você. Reclamar é um direito que assiste a você. Inclusive, é a única situação em que ele aceita lhe como complemento. Tá? O verbo ó, aqui ó, não, anote aí, não aceita lhe como complemento. Não aceita ali como complemento, tá? Agora aqui, ó, aceita, isso cai em prova. Aceita ali como complemento. Que tipo de complemento? Objeto indireto. Complemento. Porque quando se fala em complemento de verbo, existem dois. O objeto direto, sem preposição, e o objeto indireto com preposição. Uma daquelas, né? A, de, em, para, com, por. Ok? Então, ó, quando o verbo assistir tem um sentido de ver ou presenciar, não aceita ali. Por exemplo, assistir ao filme, assistir-lhe. Não, assistir a ele. Agora, reclamar é um direito que cabe a você, que assiste a você. Reclamar é um direito que ele assiste. Beleza? Então, o verbo assistir só aceita lhe no sentido de caber, jamais no sentido de ver ou presenciar. Ah, eu estou assistindo ao jogo, estou assistindo-lhe. Não, estou assistindo a ele. Isso é o correto. Assistindo a ele. Ok? Tá aí, prof, que eu não sabia? Pois é, por isso que é bom a gente participar dessas aulas. É que é só começando do zero. Tá? Vai vir muita coisa boa durante o ano aí, tá? O ano está só começando. Aqui a gente está só aquecendo, né? Por isso eu peço a você que baixe o material, tá? Se você está chegando agora, não fez isso ainda, baixe o material, pegue papel, pegue caneta. Aí você vai ver até o final da aula, a gente ainda vai entrar no assunto de crase, que é uma continuidade da regência, como você vai anotar muita coisa legal, tá? Belezinha? Vamos lá? Então, portanto, qual é a resposta? A resposta está errada, tá? Aqui eu tenho um item errado. E eu acho que é para fechar aqui, essa parte de regência e a gente começar a crase. Vamos lá, nona questão. Ó. A correção gramatical estará mantida se a frase ele agradeceu o convite fosse reescrita da seguinte maneira. Ele agradeceu pelo convite. Olha só, aqui nós temos o verbo agradecer. Anote aí o que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 3 verbos, tá? Pagar, perdoar e agradecer.
Deixa eu melhorar esse perdoar aqui. Pagar, perdoar e agradecer. Agradecer. Esses três verbos eu estou colocando aqui juntinhos porque eles têm a mesma transitividade, a mesma regência. Então, ó, quando o objeto é coisa, eles são VTD. Aí, ó, o objeto direto, que é o complemento verbal sem preposição, é coisa. Para você entender melhor, deixa eu colocar outra situação aqui, ó. Podem ser VTI. Aí, no caso, o objeto indireto é pessoa. E aí a gente vai usar a preposição a. E também podem ser VTDI. Aí, no caso, a gente vai ter objeto direto e objeto indireto. Ok? Então, ó, o verbo pagar, certo? Deixa eu melhorar esse R aqui. Pagar. Almoço é coisa, então você paga o almoço. Perdoou a dívida, certo? Ok? Perdoou a dívida. E agradecer, você agradece algo. Então aqui, ó, agradecer, deixa eu pegar aqui o pincel azul. Você agradece algo, tá? Algo, nunca por algo. Professor, mas eu agradeci por algo, né? O importante é agradecer, né? Não? Não é não, né? Tem sem preposição. Você agradece algo. Ó, agradeci o convite, a carona, agradeci o empréstimo, agradeci a simpatia, agradeci o dinheiro. Você agradece algo e não por algo, certo? Então, ó, agradeceu pelo convite, tá errado. Porque pelo tem a preposição por. Então, o item aqui está, ó, errado. Agora, você paga ao garçom, porque é pessoa. Você perdoa a alguém e você agradece a alguém. Quando esses verbos regem preposição, é a preposição a. Se o verbo agradecer precisar de preposição, é a preposição a que eu vou usar, não a preposição por. Tá certo? Professor, durante toda a minha vida eu agradeci por alguma coisa. Pois é, o importante é que agradeceu, né? Mas lembra agora, tá? Que se o verbo agradecer pedir preposição, é a preposição a que a gente vai usar e não a preposição por. Então, agradeço a água, agradeço o convite, agradeço o dinheiro, agradeço o almoço, agradeço o lanche, certo? Agradeço algo a alguém. E aí, o verbo VTDI, né? Pagar o almoço a alguém, perdoar algo a alguém, agradecer algo a alguém. E aí, muito cuidado, hein? Muito cuidado quando se tratar de CNPJ. Isso aqui é pessoa jurídica, tá? Aí, se alguém disser assim, ó, paguei o curso. Qual é o correto? Paguei o curso ou ao curso? Você paga o curso ou ao curso? O colégio ou ao colégio? Curso, colégio são pessoas jurídicas. Por isso que às vezes no direito você ouve, né? A pessoa humana. Né? O que é essa pessoa humana? Qual é a pessoa que não é humana? É que tem a pessoa física e também tem a pessoa jurídica. Pessoa humana é você, que ama, que se apaixona, que se encanta e desencanta, que põe a cabeça no travesseiro, pode dormir ou pode ser perturbado por algum remorso ou alguma ansiedade. Essa é a pessoa humana. Tá? Aí tem o CPF, pessoa física, e tem o CNPJ, pessoa jurídica. Por isso que se trata da pessoa humana. Então, em se falando de pessoa jurídica, nós temos aí o CNPJ. Então, pagou ao curso. Curso é pessoa. Pagou ao colégio. Colégio é pessoa. Que tipo de pessoa? Pessoa jurídica. Beleza? E aí, ó, finalizando nessa primeira parte aqui do nosso estudo, já vou deixar logo aqui, ó, para não perder, certo? Nossas redes sociais. Instagram, ok? E um carocinho de água aqui para hidratar a glote. Então, Instagram do prof, anote aí, comece a seguir, certo? Quem seguir vai passar. Amém? Amém. Tá? Pessoal, estamos terminando aqui, ó, mais ou menos já 50 minutos de aula, tá? Arredondando aqui. A gente viu regência. A ideia é dar esse start inicial, né? Relembrar algumas coisas, mostrar que muitas vezes a regência diz respeito somente a situações triviais do dia a dia, mas também em alguns casos eu preciso conhecer situações especiais.
Tá? Foi o que a gente viu aqui nessa primeira parte. Tá? E agora a gente parte para a crase. É muito importante saber o que é crase. Tá? Quando a gente sabe o que é crase, a gente nunca mais erra. Não é decorar crase, é saber o que é crase. Tá? E crase, em geral, é algo muito simples. Prof, né? Como assim algo muito simples, né? Tá? É muito simples, não estou blefando. Tá? Não é porque eu conheço isso já há 2 décadas que é muito simples, não é porque de fato é simples mesmo. Tá? Vamos partir desde o começo. Né? Estamos começando do zero. Então, antes da primeira regra de crase, tá? Era o quê? Né? No princípio era o verbo, lembra? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio aqui era o quê? Ó, no princípio era A mais A. Crase, vamos lá. Primeiramente vamos entender, certo? Crase é uma palavra que vem do grego e significa fusão. Ok? Crase é uma palavra que vem do grego e significa fusão. Contração de A mais A. Esse primeiro A é uma preposição. Tá? Para existir essa preposição, é preciso que alguma palavra esteja regendo essa preposição. Tá? A gente vai já ver aqui na sequência que essa preposição vem de verbo ou de nome. De verbo ou de nome. Tá? Porque preposição é uma palavra regida. Então, quais são os verbos, quais são os nomes que podem reger essa preposição? Ó, a gente vai ter aqui 6 situações. Essa preposição pode vir de um verbo intransitivo. Por exemplo, né? Verbo ir, quem vai, vai a. Verbo chegar, quem chega, chega a. Verbo transitivo indireto. Por exemplo, verbo referir-se, quem se refere a. Ou verbo transitivo direto e indireto, como o verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, para que haja crase, eu preciso ter o primeiro verbo, perdão, o primeiro a. Tá? Preciso ter o primeiro a. Sem esse primeiro a, não ocorre crase. Tá? Se não há o primeiro a possibilidade de crase acabou. Se eu tenho um primeiro a possibilidade de crase continua. Quais são os nomes que pedem preposição? Vamos lá, a gente vai ter aqui o substantivo abstrato, conforme nós já vimos lá no começo, né? A palavra amor, por exemplo. Quem tem amor a. O que mais? O adjetivo, não todos, né? Mas o adjetivo é uma classe gramatical que pode pedir preposição. Por exemplo, o adjetivo útil. Certo? Útil. Se algo é útil a alguém. Certo? E também o advérbio. Advérbio. Advérbio também pode pedir preposição a. Por exemplo, favoravelmente. Ó, se alguém agiu favoravelmente a. Então é muito importante, né, você saber que crase vem da junção de 2 as, né, fusão dessa junção de 2 as, que o primeiro a é uma preposição e que essa preposição vai ser regida ou por um nome ou por um verbo. Tá aqui os verbos, tá aqui os nomes, tá? Então já coloquei para você para deixar o assunto bem claro. Ok? O que mais? Para marcar essa fusão, usa-se um acento grave, indicador de crase. Então, esse acento aqui, ó, não é a crase, é o acento grave. Deixa eu até marcar aqui. É o acento... Opa, peraí, vermelho, aqui é o marca-texto. Isso aqui, ó, se chama acento grave. Caiu numa prova outro dia, não lembro qual era a banca, perguntava assim, ó, qual o nome do acento, olha só que interessante, qual o nome do acento que marca a fusão de A mais A? Aí tinha assim, ó, letra A, crase, letra B, grave. Muita gente marcou crase. Crase é a fusão. O nome do acento que marca essa fusão é acento grave. Então, olha só, nunca imaginei que isso aqui fosse ser cobrado numa prova, pois cobrou-se, certo? Recentemente. Então, anota aí, meu aluno, ó, acento grave, esse acentozinho aqui, ó, inclinado para a esquerda
que marca que houve crase, certo? Ok? Vamos aí adiante, ó. Observe, crase é fusão e não acento gráfico. Deixa eu apagar aqui. Faça o seguinte, se você for dar um print, dê um print aí. No 3 eu apago, certo? Enquanto isso eu bebo água. Dê um print aí. 1, 2, 3. Pronto. Para a gente liberar o espaço aqui, né? Ok. Então, já vimos quais são as palavrinhas que pedem o primeiro A. Vamos avançar. Aí eu coloquei uma observação, né? Para deixar isso bem claro, ó. Uma observação. Ainda pegou um pouquinho aqui, ó. Pronto. Observação, ó. Observe. Crase é fusão e não acento gráfico, certo? Ó. Observe. Crase é fusão e não acento gráfico. Crase, portanto, é um assunto diretamente ligado à regência verbal e nominal. Por isso que primeiro a gente viu aqui regência, depois que a gente está vendo crase. É um assunto diretamente ligado à regência. Tem mais alguma informação? Tem. Assim, a crase ocorre sempre que esse primeiro A, regido por um verbo ou por um nome, funde-se com outro A. O outro A pode ser o quê? Pode ser muita coisa. Pode ser artigo, certo? Então, aqui a gente pode ter, ó, preposição. O primeiro A é sempre uma preposição. E depois pode ser artigo. Dessa fusão, a gente vai ter isso aqui. Tá? E esse acento se chama grave. E esse acento que se chama grave vai marcar aí que houve crase. Ó, vou à escola só amanhã. Quem vai, vai A. Mais o A de a escola, crase. Deixa eu até pegar aqui o pincelzinho para você ver que de fato há dois As aqui, ó. Quem vai, o verbo ir, né? Rege a preposição a. E aqui eu tenho a escola. A escola. Esses dois As se fundem e acontece o que houve aqui, ó. Vou a escola. Detalhe, para ver crase eu preciso de dois As. Tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque para muitos alunos basta um A. Não, eu preciso de dois. Tá, professor, mas eu escuto, né? Quem vai não vai a algum lugar? Eu já tenho um A. Agora eu preciso do outro. Para ver crase eu preciso de dois As. Dois As. Bacana? Fica a dica. Vou pegar aqui o marca-texto. Vamos para a segunda frase. Marca-texto aqui, ó. Ele entregou o presente às filhas. Só um detalhe. Aqui, ó. Esse verbo ir é intransitivo. Aqui o verbo entregar é VTDI. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Tá, ó, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Aqui eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto. Tá? Ó, quem entrega, entrega alguma coisa a. Mais o as, artigo, que acompanha o substantivo filhas. Entregou o presente a. As filhas. Então, a mais as, aí ocorre isso aqui, ó, crase. Crase é essa fusão. Para marcar que houve essa fusão, a gente usa o quê? A gente usa um acento grave indicativo de crase. Então, o nome do acento é acento grave. O fenômeno se chama crase. Belezinha? Na sequência aí, ó, tá? Esse a, preposição, ele pode se contrair também, ó, com pronome. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo e também esse azinho aqui, igual àquela, e esse outro as igual àquelas. Aí a gente vai ter a aquele, a aqueles, a aquela, a aquelas, a aquilo, a as. Então aqui é preposição mais pronome demonstrativo, certo? Não sei se eu coloquei essa informação toda aí no seu material, mas bote aí, ó, acrescente. Preposição a mais a do pronome, mais o azinho aí do pronome demonstrativo. 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 Ok? O verbo, ó, eu coloquei o mesmo, tá? Para não dar problema. Quem se refere a.
A gente viu no primeiro slide, né? Quem se refere a. Mais o a de aquele, ó, crase. Alguns costumam perguntar assim, professor, ocorre crase antes de palavra masculina? Não. E como é que tem crase no aquele? Detalhe, aquele ocorre a crase no pronome, não antes do pronome, certo? Não ocorre crase antes de palavra masculina, porque palavra masculina não costuma ter artigo a antes, mas artigo o. É assim? O pé, o cavalo, o passarinho, o caminho, tá? Então, quando eu digo assim, vou a pé, pé é masculino, esse a é só uma preposição. Quem vai, vai a, certo? Pé é o pé. Agora, esse aquele não é antes do aquele, é no aquele. Então, a crase não ocorre antes do pronome aquele, mas no pronome aquele. É bem diferente a situação, tá bom? Não sei se alguém chegou a ter esse tipo de dúvida, né, quando vê esse aquele, mas você está certo quando diz, não ocorre crase antes de palavra masculina. Mas aqui não é antes, é no próprio pronome, ok? Então, ó, se eu tenho esse a, preposição, mais o a de aquele, crase. Referi-me a aquela senhora. Quem se refere a. Mais o a de aquela, crase. Referi-me a aquilo que você havia mencionado ontem. Quem se refere a. Mais o a de aquilo, aquilo inclusive é um pronome neutro, né? Pronome neutro, certo? Referi-me a aquilo. E aí, ó, referi-me a que chegou. Esse azinho aqui é igual a aquela, certo? É igual a aquela, ó. Aqui, ó. Referi-me a aquela que chegou, não a aquelas que acabaram de sair. Então, isso aqui não é artigo, tá? Esse, até grifar aqui para saber que não é artigo. Marca texto. Isso aqui é pronome demonstrativo, ok? Prof, me ajuda a entender melhor isso aí. Ó, existe o pronome demonstrativo o e os. Deixa eu separar aqui. O pode ser igual a aquele ou aquilo. Isso aqui é pronome demonstrativo. Os pode ser igual a aqueles. E o a ou as pode ser igual a aquela ou aquelas. Tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Então, olha só, né? Com base no que a gente já viu até agora. A preposição a, regida por um verbo ou por um nome, tá? Eu já coloquei há pouco tempo, né? Quais são os verbos que regem preposição a, quais são os nomes que regem preposição a, tá? Aí na frente eu tenho outro a, que pode ser um artigo, se juntando, crase. Ou o a do aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. E o a igual àquela e o as igual àquelas. Já temos 5 situações aqui em que a crase ocorre, tá? E tudo isso eu percebo somente pela matemática, de a mais a. A mais a igual a, não é igual a 2, né? É igual a 1. A mais a, 2 é igual a 1, tá? Se fundem de tal maneira, ó, que você só vê 1. E para marcar essa fusão, a gente usa o acento grave, que é indicativo de crase, tá? Tem mais? Tem. Eu vou precisar apagar, queria pedir a você para dar um print, tá? Se você não anotou, tá? Você dá um print aí, que aí no 3, enquanto a gente bebe uma águazinha, aí você faz o print, a gente apaga e mostra outra situação. Ok? Então vamos lá. Ó, terceira situação, em que o A se funde aí com outro A, tá? Qualquer coisa, depois você volta aqui o vídeo, tá? Se a aula ficar gravada, ou então você pode voltar agora mesmo, tá bom? Em tempo, né? E aí, queria pedir a você que está chegando agora, entrou depois na aula, tá? Tava aí passando pela internet, topou com a aula e resolveu ficar, ou já viu que estava agendado, né? Porque muitos aqui já são inscritos no canal. Se alguém não é, se inscreva, ative o sininho, porque daí, ó, as notificações vão chegando para você. Tá? E aqui no Alfacom você sabe, né? Tem evento manhã, tarde e noite, todo dia, domingo a domingo. Nossa preocupação qual é? Sua aprovação. Então,
Se você chegou agora, baixa material, tá? Tem material aí disponível para você baixar. Então vamos lá. Além dos as aí que a gente já destacou, a gente vai ter aqui também, ó, preposição a com a locução pronominal a qual e as quais, que são pronomes relativos, né? Aí, a mais a qual, com crase. A mais as quais, com crase. As quais. Por exemplo, você fez menção a qual pessoa da empresa. Vamos só entender como é que isso aqui acontece. Menção é um substantivo abstrato. Quem faz menção a alguma coisa. E esse a qual, pronome relativo. A qual. Ok? A qual, pronome relativo. Então, menção a qual. Ok? Então, pronto, crase é isso, ó. Crase nada mais é do que a fusão de a mais a. Prof, aqueles casos ali de que não ocorre crase e tal, né? Deixa eu deixar assim. Aqueles casos em que não ocorre crase, como é que fica? Ó, se crase é a mais a, quando é que não ocorre crase? Quando eu só tenho um a. Entendeu? Por isso que não ocorre crase no sujeito, que o sujeito nunca é introduzido por preposição. Não ocorre crase no objeto direto, porque o objeto direto não tem preposição exigida pelo verbo. Não ocorre crase antes de verbo não há artigo. Não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. A maioria dos pronomes não tem artigo antes. Senhora e senhorita tem. Pode ser que haja crase, pode ser. Pronome possessivo tem artigo facultativo, por isso que a crase é facultativa. Não ocorre crase após preposição, porque já tem a preposição. Não ocorre crase antes de artigo indefinido, porque já tem o artigo indefinido, né? Não ocorre crase entre palavras repetidas, porque entre palavras repetidas não tem artigo, é só preposição. Não ocorre crase, que mais? Com a no singular seguido de nome no plural. Vou já dar um exemplo aqui. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Aí, anota essa aí. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Beleza? O que mais? Antes de numeral cardinal, o número de feridos pode chegar a 100 mil. Tá? Agora, antes de numeral ordinal, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, aí pode ocorrer. Não é que vai ocorrer, certo? Pode ocorrer. Pode ocorrer se eu tiver dois as. Então, você observa que os casos que eu citei para você não são casos que você precise decorar. Tá? São casos em que eu não tenho os dois as. Se crase é a mais a, se eu só tiver um a, não ocorre crase. Ok? É bem simples. Então, tá aí, ó, tá aí a regra, certo? Se você tem no seu material, né, que você baixou. Acho que eu coloquei sim, tá? Prof, onde é que eu baixo o material, né? Você vai ao site, né? Vai nos eventos de hoje, tem lá a nossa aula, clica, tem um materialzinho para você baixar, tá bom? E aí, se você não tem cadastro, faz um rapidinho, é muito rápido, tá bom? Você ainda fica recebendo notificações e informações pertinentes ao universo dos concursos, tá ok? Aconteceu, a gente já manda para você. Ó, vamos lá, tá? Aqui nós temos agora mais 7 questões, né, sobre crase. Temos aí 22 minutos aproximadamente, acho que vai dar certo. No trecho, diga não às corrupções do dia a dia. Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em dia a dia. Ó, esse aqui ele não perguntou, né? Porque esse aqui tá certo. Diga não a alguma coisa. Mas lembrando que o primeiro a é sempre, tá? O primeiro a é sempre uma preposição. Aí depois tem artigo as, ó, as corrupções. Ele quer saber, que ele, no caso, a questão, né? Ela quer saber, não é borracha não, marca texto. Aqui, ó. Meninos e meninas, futuros PFs e PRFs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Por quê? Porque falta artigo. Se faltar um a, não ocorre crase. Prof, esse a não é artigo, não.
Vamos testar. Ó, vamos escrever aqui. Ó, dia, dia, dia a dia. Dia, eu me pergunto, e pergunto a você, é uma palavra masculina ou feminina? É o dia, palavra masculina. Então, se é palavra masculina, não tem artigo a, tem artigo o. Só que eu não uso, né? Senão ficaria dia ao dia. Entendeu? Ó, não ocorre crase entre palavras masculinas porque falta o artigo a. Inclusive o artigo o também não se usa, né? Lado a lado, também, ó, palavra masculina. Lado a lado. Então, não ocorre crase entre palavras repetidas porque falta artigo. Então, a questão 10 aqui está errada, tá? Que aqui está dizendo o seguinte, ó, seria correto o emprego do sinal indicativo de crase? Não, não seria. Falta artigo. Ó, frente a frente, são palavras femininas. Frente a frente, cara a cara. Olha, eles ficaram cara a cara, certo? Não tem crase porque falta artigo a, tá? Então aqui, ó, dia a dia, certo? Ó, falta artigo a. Então, se faltar um a, não ocorre crase. Crase, como nós já vimos aí, né, é a soma de a mais a. Se faltar um a, não ocorre crase. Eu vou lhe dizer uma coisa, a Banca Sebrasp é uma das poucas que eu conheço que cobram, às vezes, 2 questões do mesmo assunto na prova. Principalmente quando a prova tem 20 questões ou 25 questões de português. 2, 3 textos. Ela costuma, às vezes, cobrar 2 questões de crase. Enquanto outras cobram 1 questão para cada assunto, ela, às vezes, chega a cobrar 2 questões sobre isso. Então, fique atento. Fique atenta. Ok? Então, por que não ocorre crase aqui? Porque eu só tenho um a. E esse a é preposição. Tá? Entre palavras repetidas, ó, vou colocar aqui, entre palavras repetidas, esse azinho aqui é somente uma preposição. É importante você saber, né? Não apenas decorar. Que eu sei que muitos aqui decoraram, não ocorre crase entre palavras repetidas. Aí alguns chegam a pensar assim, não ocorre crase entre palavras repetidas porque proibiram, né? Não é porque proibiram, né? É porque faltou um a. É impossível haver crase, tá? A não ocorrência da crase é porque é impossível ocorrer crase só com um a. Ok? Então, né, tá aí, ó, questão 10, tá? Aí depois, né, se puder, você volta o vídeo e anota todos aqueles casos que eu citei que não ocorre crase, tá? Em todos aqueles casos que eu citei, não ocorre crase porque falta um a. Ok? Então vamos lá. Essa foi a questão 10, tá? Tem mais aí, mais 6 para a gente, né, desenvolver. Vamos lá. Ó, um zoológico serve para muitas coisas, algumas delas edificantes. Fecha aspas. Sem prejudicar a correção gramatical, tampouco alterar o sentido do trecho, a expressão serve para pode ser substituída por convém a. Ó, serve para não vai dar certo, porque não tem artigo, ó, tem só preposição. Tá? É como se eu dissesse assim, ó, volto, se eu disser assim, ó, volto de, o a é sem crase. Quando eu digo volto da, o a é com crase. Por quê? Porque aqui é só preposição. E aqui é da, de mais a, artigo e preposição. Então, só um exemplo aqui, ó. Você entender, não tem muito a ver não, mas tem. Não tem muito a ver não, mas tem. Tá? Só para você entender, ó. Se eu disser assim, ó, vou a Paris. Tá? Por que não tem crase? Porque se eu tivesse voltando de, não teria artigo. Ó, volto de Paris, vou a Paris. Não tem artigo, é só preposição. Agora, se eu disser assim, ó, vou à França, tem crase por quê? Vou à França. Se eu estiver voltando, eu vou dizer volto da França. Da é de mais a. Ok? Então, ó,
volto de, tá? Só aproveitando aqui essa regrinha aqui, crase quando se refere a nome de lugar, volto de, voar sem crase. Volto da, voar com crase. Então, por que eu falei isso? Porque aqui serve para, ó. Esse para é só uma preposição. Se fosse para a, aí seria convém a com crase. Tá? Porque aqui, ó, aqui nós temos o quê? Nós temos dois as, preposição e artigo. E aqui eu não tenho artigo, eu só tenho preposição. Aí, se eu fosse tirar, ó, serve para e colocasse convém a, seria somente assim, convém a. Não tem artigo, certo? Não tem artigo aqui, também não tem aqui. Manter o paralelismo. E um detalhe importante, ó, quando eu tenho a no singular seguido de nome no plural, nunca ocorre crase. Vamos lá? A no singular, dá até para fazer uma musiquinha, ó. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Musiquinha. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Justamente, a no singular, nome no plural, crase nem a pau. Beleza? Por quê? Porque é impossível haver crase. Faltou artigo. Deixa eu dar um exemplo agora que tem a ver, diretamente a ver com a questão aqui, ó. Cadê? Vermelha. Ó, escreve, eu vou colocar aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, não costumo ir a festas, não costumo ir a festas. Pronto. Quem não costuma ir, ó, não costumo ir a festas. Quem não costuma ir a algum lugar. Ok, então primeiro a nós já temos. Nós vimos que para haver crase eu preciso de dois as, não é assim? Que artigo acompanha o substantivo feminino plural festas? Qual é o artigo que acompanha? É o artigo as. Tem artigo as aí? Tem não, né? Então, ó, faltou artigo as, por isso que não ocorre crase, ok? Beber aqui um golinho de água. Então, se faltar um dos as, não pode haver crase, certo? Se faltar um dos as, não pode haver crase. Não costumo ir a festas. Por isso que não ocorre crase quando o a está no singular seguido de nome no plural. Não é que a gramática proibiu. Prof, eu comecei a entender. Né? Você pode dizer assim, prof, agora que eu entendi. Eu achava que a gramática proibia. Não, não é que proíbe. Ela apenas está detectando, está apenas emitindo o laudo, tá? Está apenas descrevendo. Isso aqui é puramente descritivo. Não é injuntivo. Não é assim, tem que fazer, não pode. É porque é impossível. Como é impossível na física, dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, não é que não pode ter, é impossível haver crase se o a está no singular seguido de nome no plural. Bacana? Fica a dica, certo? Então, a gente marca o que aí? Né? Essa é a questão 11, né? Aqui está errado. Questão 11, errado. Ok? Vamos lá, vamos de questão 12. Temos aí 12 minutinhos. Questão 12, acho que vai dar tempo. Ó, Florencio estava destinado a receber uma boa educação. A correção gramatical do texto seria mantida se fosse inserido o acento indicativo de crase no vocábulo a no trecho destinada a. Ó, se é destinada a, certo? Esse azinho aqui é uma preposição. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Verbo tem artigo a antes? Um verbo vem precedido de artigo a antes? Melhor, antes, né? Se é precedido é antes, ficou redundante. Verbo vem precedido de artigo a? Não. Ó, todo a, deixa eu aumentar aqui. Todo a antes de verbo nunca é artigo. Não existe artigo a antes de verbo. Existe artigo o. O cantar, o pensar, o saber, o viver, certo? Existe artigo o antes de verbo, mas não existe artigo a antes de verbo.
Nenhum A antes de verbo é artigo, certo? Nenhum A antes de verbo é artigo, ok? Então, não ocorre crase por quê? Falta artigo A. Então, aqui está dizendo o quê? Ó, que a correção gramatical do texto seria mantida. Errado, certo? Esse A é só uma preposição. Então, ó, falta artigo A. E é isso que eu quero que você entenda, tá? Que não ocorre crase não é porque a gramática proibiu. Porque se a gramática proíbe, eu tenho uma regra para decorar. E se ela não proíbe, se ela está apenas emitindo um laudo, né, descrevendo, então não é algo para eu decorar. Agora, se eu puder já saber que antes de verbo não há artigo A, antes de palavra masculina não há artigo A, certo? Entre palavras repetidas não há artigo A, então se eu já souber, já ganho tempo. Mas aqui é só observar. Por exemplo, faça uma frase com verbo. Qualquer verbo. Tem artigo A antes? Ó, passar no concurso é importante. Estudar é necessário. Fazer atividade física é importante. Então, em nenhuma dessas frases o artigo A apareceu. Por quê? Porque verbo não vem precedido de artigo A. E se tiver artigo O antes, ele deixa de ser verbo e passa a ser o quê? Lembra? Substantivo. Tá? Por um processo de derivação que a gente chama de derivação imprópria, que é quando há mudança de classe gramatical. Derivação imprópria. Ok? Então, nossa questão aqui, questão 12, né? Está errada. Questão 12 está errada. Vamos lá, vamos fechar aqui. Faltam 4 questões. E a gente já entendeu a base, né? A base está no começo da aula de crase. A mais A. Isso é a base de tudo. Entendeu isso aí? Agora é só começar a resolver questão e acertar as questões. Vamos lá, ó. Abre aspas. Questão 13. Eles estão preocupados em desenvolver forma de promoção de situações de justiça social e têm hipóteses concretas para se chegar a esse estado de coisas. A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase no vocábulo a em a esse estado de coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é só uma preposição. Ó, quem chega, chega a. Certo? Então aqui, ó, é uma preposição. Aqui, ó, falta artigo a. Aqui é a preposição a. Certo? Aqui falta artigo a. Ó, não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Por quê? Porque a maioria dos pronomes não tem artigo antes. Pronomes pessoais, caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, não tem artigo antes. Oblíquo, também não. De tratamento, senhora e senhorita tem. Então pode haver crase, mas vossa excelência, vossa reverendíssima, vossa santidade, vossa senhoria, vossa magnificência, vossa alteza, tá? Não tem artigo, não tem crase. Pronome indefinido, não tem artigo. Pronome relativo, não tem artigo. Pronome interrogativo, não tem artigo antes. Pronome demonstrativo, não tem artigo antes. Pode ocorrer no pronome demonstrativo, né? Aquele, aquele, aquilo. Mas antes não. A esse, a essa, a isso. Antes não tem. Tá? Pronome possessivo. O pronome possessivo tem artigo facultativo. Por isso que a crase é facultativa antes de pronome possessivo. Tá? Então aqui ó, não tem artigo. Certo? E aqui está dizendo o quê? Qual é a pergunta? A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase. Não, aqui está errado. A correção gramatical do texto não seria mantida, certo? Não seria mantida. Então, anote isso aí, tá? Não ocorre crase antes da maioria dos pronomes. Por quê? Porque a maioria dos pronomes não tem artigo antes. Se não tem artigo antes, não vai ter crase. Tá? Ok? Vamos adiante. Essa foi a nossa questão 13. Vamos agora para a questão 14. Ó, em bife a cavalo e frango a passarinho, há crase obrigatória. Depende. Tá? Cavalo é uma palavra masculina. Passarinho é uma palavra masculina. É a mesma coisa de dizer vou a pé. Palavra masculina. Não ocorre crase antes de palavra masculina. Então, a questão 14 está errada.
Prof, mas eu aprendi que quando tiver a moda de tem crase. É verdade? Existe o bife à moda do cavalo. O cavalo faz bife. Existe frango a passarinho. O passarinho faz um tipo de prato. Prof, quando é que eu posso inserir a expressão a moda de? Quando de fato alguém criou moda. Que é um exemplo, Luís XIV, o rei absolutista francês, né? Eu vou dizer o seguinte, ele vestia-se a Luís XIV. Aqui, tem crase. Por quê? Porque aqui está implícita a ideia de a moda de, né? Se tem uma coisa que Luís XIV fez na França, além de ser um rei absolutista, foi criar moda. A peruca, aquela peruca branca, certo? O uso de talher, que até então, naquele período medieval, quando o pessoal levava faca para a mesa, era para se defender, saiu para atacar, não era para cortar a carne, né? A carne pegava aqui, rasgava no dente. Ele usava calça leg branca, olha aí, fazia balé, fez balé por mais ou menos 20 anos. Ele interpretava Apolo. Apolo era o deus Sol, né? Havia Apolo e Hélios, né? Apolo mais importante do que Hélio, então ele era Apolo. Por isso que ele era chamado de o Rei Sol. Usava salto alto, estiloso, hein? Calça leg branca, salto alto, peruca, comia de talher, certo? É um cara estilosíssimo, mas absolutista. Dizem, do verbo eu não sei, que ele chegou a dizer que o Estado sou eu. O Estado sou eu, né? O auge do absolutismo na França, dizem, do verbo eu não sei, foi com ele, né? E esse absolutismo vai até o século XIX, 1830, com Carlos X. Tá? Mesmo com a tomada da Bastilha, né? A invasão ali ao Palácio de Versalhes, a morte do rei, da rainha, o absolutismo ainda não acabou, né? Vai acabar mesmo em 1830, isso é retratado naquele quadro, A Liberdade Ganhando o Povo, né? Do Eugênio Delacroix, lembra? Tem uma mulher com o peito desnudo segurando a bandeira assim, né? Ok? Então, não tem crase aí porque não ocorre crase com palavra masculina. E aí, não há nem subentendida a ideia de a moda de, certo? Ok? E aí, penúltima de hoje, se o trecho, o insistente vendedor bateu a porta, fosse reescrito, o insistente vendedor bateu a porta, a correção gramatical seria mantida, mas não o sentido do texto. Tá certo, as duas formas estão corretas. Ele bateu a porta, quer dizer que ele deu uma pancada na porta, que ele agiu com truculência, com brutalidade, certo? E ele bateu a porta, quer dizer que ele estava chamando, estava lá, toque, 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 né? Chamando, certo? Então, a correção gramatical seria mantida, certo? Mas não o sentido, ok. Porque uma coisa é bater a porta, pá, né? Com estupidez, com ignorância. Ignorância no sentido popular, né, da palavra, não no sentido original da palavra. Com truculência, né? E bateu a porta, chamava, queria falar com alguém. Então, tá correto isso aqui. Então, olha só como a crase, né, muda o sentido. Tá certo, ok? É como dizer assim, chegou a noite e chegou a noite. Chegou a noite, chegou a noite. Quando eu digo chegou a noite, eu estou querendo dizer o quê? Aqui, chegou a noite, escureceu. A noite chegou. A noite é o sujeito. E aqui, à noite, alguém chegou quando escureceu. Então, a crase é que às vezes altera o sentido do trecho. Tá bom? E aí, a última, né? Releia as frases, né? Releia a frase a seguir. No caso, não tem esse S. Releia a frase a seguir. Todos se comportaram mal hoje, até a matriarca da família. No trecho destacado, a crase é facultativa, tá? Existem 3 casos de crase facultativa, com a preposição até, vou até a praia, com crase ou sem crase. Antes de nome de mulher, fiz referência a Joana, com crase ou sem crase. E antes de pronome possessivo feminino, refiro-me à sua mãe, com crase ou sem crase. Então depois você volta e anota aí, tá bom? Agora aqui, aqui não tem crase.
porque não há nenhum verbo na frase regendo preposição a. Todos se comportaram mal até. Esse até, tá, é uma palavra denotativa de inclusão. Não é nem preposição, ó, é inclusive. E esse azinho aqui é só um artigo. Então, cuidado quando a gente decora, certo? Quando a gente decora. Ocorre crase facultativa após a preposição até. Se houver motivo para crase, vou até a farmácia. Vou a, certo? A farmácia. Vou até a farmácia. Agora aqui, o verbo da frase não pede preposição. E esse até nem preposição é. A gente o chama de palavra denotativa de inclusão. Inclusive a matriarca. Aí você percebe que o azinho aí é só artigo e o item aqui está errado. Ok? E aí, para finalizar, aqui a nossa rede social, Instagram, tá? Queria que você começasse a seguir a gente, tá certo? E agradeço a você, sua participação, tá? Tivemos aqui 1h30 de evento, né? Começando aqui o nosso ano. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua paciência. Cumpra os votos que você fez, hein? Vamos estudar. Eu lhe digo uma coisa, vale a pena. Eu não conheço ninguém que estudou e se arrependeu. E olha que eu sou professor desde o segundo semestre do ano 2000, tá? Quase 21 anos. Não conheço ninguém que estudou hoje está bem, eu me arrependi, né? Hoje eu sou policial federal, me arrependi. Pelo contrário, né? Tá com um sorriso, ó, lá nas orelhas. Beleza? Turma boa, né? Feliz ano novo para vocês, tá? Beijão no coração. Continuem firmes que vocês estão no caminho certo. Começamos o ano com o pé direito e a gente vai ter muitos outros eventos como o de hoje aqui no Alfacom. Valeu, forte abraço e bom ano para todo mundo. Tchau, tchau.